A gente começa falando sobre o Supremo Tribunal Federal, que acatou o pedido do Podemos e concedeu a liminar determinando a diplomação de Luiz Carlos Rauli para ocupar a vaga deixada por Deltan Dallagnol, natural de Cambé, no norte do estado. O político já teve outros 7 mandatos como deputado federal. A decisão foi proferida ontem à tarde pelo ministro Dias Toffoli. No despacho, ele determinou que tanto o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná quanto a Câmara dos Deputados fossem comunicadas com a urgência. Luiz Carlos Rauli só conseguiu a vaga depois que o partido dele, o Podemos, recorreu à Suprema Corte. Ele fez apenas 11.900 votos, não atingiu a contagem mínima prevista no quociente. Segundo a legislação, cada candidato precisa receber individualmente 10% do quociente eleitoral do estado por onde concorre para preencher nas vagas. Aqui no Paraná, nas eleições do ano passado, esse quociente para os deputados federais era de 201.288 votos. Por conta dos dispositivos legais, o TRE do Paraná acabou então diplomando Itamar Paim, do Partido Liberal, que foi favorecido pelo quociente eleitoral da sigla dele. Ao recorrer ao STF, o Podemos alegou que uma decisão recente que foi proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso definiu que a vaga de suplente não tem a limitação dos 10% de quociente eleitoral. E dentro desse entendimento, a Suprema Corte, Luiz Carlos Rauli, conseguiu liminarmente a cadeira na Câmara dos Deputados. Ao expedir a liminar, Dias Toffoli afirmou que os suplentes não precisam atingir o percentual mínimo de votos. O ministro ainda ressaltou que o tribunal já decidiu que quando a decisão do indeferimento do registro de candidatura ocorre após a eleição, como ocorreu com Deltan, os votos do candidato devem ficar com o partido, ou seja, com o próprio Podemos. A produção do Jornal da Manhã conversou com Luiz Carlos Rauli logo depois da decisão que foi proferida por Toffoli. Vamos acompanhar o que ele disse. É uma grande responsabilidade, né? Meu amigo Deltan, que tem um mandato, né, consagrado pelas urnas, junto com ele, meu partido, o partido dele. Trabalhamos junto, 31 candidatos, né? Fizemos maior força por ele e por todos. Então, eu já conversei com ele está torcendo, né? Torcendo para que eu ocupasse a vaga e realmente se fez justiça e eu quero honrar os compromissos, né, que ele assumiu com o povo do Paraná, com o Podemos, os ideais do Podemos, com a reforma tributária, a reforma econômica. Estaremos trabalhando, né, como sempre fiz, honrando o povo do Paraná, honrando o nosso Brasil. Com certeza estarei sempre à disposição para defender o Paraná, como, né, sempre defendi. Sou um paranista, sou um pé vermelho de Cambé, Londrina, de Porã, Rondônia, Araponga, de Curitiba. Economista, Rauli está com 72 anos e foi deputado federal por 7 mandatos, quase sempre pelo PSDB. Agora, parlamentar pelo Podemos, também já foi secretário estadual da Fazenda e prefeito, além de vereador de Cambé, que é a cidade natal dele. O advogado de Luiz Carlos, o Frederico Reis, também comentou o posicionamento do STF. Ele ressaltou que está confiante que o Pleno do Supremo mantenha essa decisão liminar. O nosso posicionamento também sempre foi esse, de que a partir do momento que houve a diplomação dos eleitos, ali separou eleitos e suplentes. A partir dali, o que incide na questão é o artigo 112, que ele diz claramente que não é preciso ter a votação nominal dos 10%. Como isso foi feito em cima, inclusive, das decisões do STF, foi que o ministro Dias Toffoli concedeu a liminar. Por óbvio que é uma liminar ainda, isso vai ser referendado pelo plenário, mas nós estamos confiantes que essa tese, tendo em vista que saiu do próprio Supremo, ela pode prevalecer. E no mesmo dia em que confirmou a vaga na Câmara para Rauli, o ministro Dias Toffoli negou o recurso apresentado pela defesa de Deltan Dallagnol, que pedia a suspensão da cassação do mandato dele pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para quem nutre qualquer tipo de esperança de que o Deltan recupere o mandato, de que o Deltan volte à Câmara dos Deputados, essa esperança tem que ser colocada de lado. Não tem nada nos dados da realidade, nas informações apuradas, que tragam qualquer elemento nesse sentido. Então, esse debate de quem assume a cadeira, esse é o debate do momento e logo também será pacificado. Como nós já antecipamos aqui no Jornal da Manhã, quem deve ficar com a cadeira, como está liminarmente concedido, é o Luiz Carlos Rauli, deputado muito atuante, né, da região de Londrina, tem uma história muito grande e tem também, vale a gente deixar claro aqui para os nossos ouvintes, que muitas vezes esses bastidores não são explícitos, é muito ligado inclusive ao Álvaro Dias. Ele fez esse movimento de saída do PSDB, de ida ao Podemos, também no mesmo momento, ou muito próximo do momento em que o Álvaro Dias mudou de partido. Então eles têm um vínculo histórico ali de atuação partidária e atuação política. Então o Rauli, ele entra na Câmara dos Deputados agora
num momento importante. A experiência dele irá ajudar o debate, principalmente pela experiência dele enquanto secretário da Fazenda e também pelo debate da reforma tributária. Então, tecnicamente, não é um ponto ruim. O Raul traz uma contribuição, sim. Você não tem um decréscimo de qualidade intelectual, de qualidade de posicionamento entre um e outro. O que nós temos, aí sim, é uma queda da representatividade política. Você tem um parlamentar que tinha sido eleito com centenas de milhares de votos e você tem aqui um deputado que mal atingiu a sua primeira dezena de milhares de votos. Ou seja, tem uma diferença muito significativa. Então, nós temos, de fato, que olhar no espelho, olhar a nossa legislação eleitoral, porque é inadmissível que a vontade de tantos eleitores fique refém de uma tutela do TSE, uma tutela do nosso judiciário. Porque é isso que eles fazem. Eles falam, olha, vocês aqui decidiram de um jeito, mas vocês estão equivocados, essa candidatura não podia, nós não fizemos o nosso trabalho a tempo, não tomamos a decisão antes dos registros de candidatura e agora o que vocês escolheram não vale nada. Então é isso que a gente está acompanhando agora. E o próximo ponto que a gente tem que ficar atento é o seguinte, sobre a responsabilidade que o Raul tem. Ele assume o mandato com um grande asterisco ao lado do nome, porque teve sim o candidato mais votado aqui do Paraná afastado. Então ele tem sim a responsabilidade, primeiro, de representar muito bem os seus eleitores que votaram nele. Porque independente se a quantidade não é grande, eles depositaram a sua confiança. Então ele deve cuidar disso. Mas ele tem sim que representar esses votos que levaram ele até ali, que são os votos do Podemos. Então eu fico muito curioso de que forma ele vai se alinhar ali no chão da casa, se ele estará ligado àqueles votos governistas, se ele estará próximo ou não ao Arthur Lira, porque também a gente não pode esquecer o papel que a Câmara teve ao resolver a situação muito rapidamente e unanimemente quando a mesa também decidiu pelo afastamento do Deltan Dallagnol. Então as coisas estão pacificadas, o novo deputado que representa aqui o Paraná é o Luiz Carlos Raul e ele será cobrado com muita intensidade se ele vai ter só um verniz desses princípios evocados ali pelo Deltan Dallagnol ou se de fato ele vai manter um trabalho árduo de fiscalização e, no caso, como era o Deltan, de oposição ao governo federal, Bia.